Glória a Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Jesus vos abençoe a todos. Que Jesus Cristo venha fortalecer todos meus amados irmãos, todas minhas amadas irmãs, aqui do YouTube, aqui do Facebook e também da página do meu Facebook. Que Jesus vos abençoe a todos. Com tanta tecnologia, o tanto que a tecnologia está avançada, ainda não, digo assim, interessei em colocar os meus vídeos pelo Instagram, mas logo vou colocar pelo Instagram, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Espírito Santo de Deus. São exatamente 15 horas com mais 10 minutos, 15 horas com mais 10 minutos. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro do ano de 2024. Que Jesus vos abençoe. Eu tenho uma palavra, eu serei bem breve aqui para a nossa meditação. O tema desta mensagem, Suriandalabariastérias, é o seguinte: a responsabilidade e a preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha para apresentar para Jesus Cristo um povo que verdadeiramente aceitou o Evangelho, um povo que verdadeiramente recebeu a transformação, um povo santo pelo sangue de Jesus Cristo. E Paulo, ele tinha esta preocupação. E nós iremos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meditarmos aqui no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, primeiro eu vou ler alguns versículos e gostaria, meu amado irmão aqui do YouTube, meus amados irmãos aqui do Facebook, eu gostaria que você ouvisse esta palavra. Aleluias! Aleluias! Que Jesus te fortaleça e me fortaleça. Que toda potestade do inferno
inferno que luta contra minha e que luta contra a tua vida, que luta contra o meu e o seu relacionamento com Deus, que todos os demônios sejam repreendidos em nome de Jesus Cristo. Há uma batalha travada. Glória a Deus. Aqui no livro de Colossenses 1, livro de Colossenses 1, tem aqui, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça-vos e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1, aqui para Colossenses 1 e 2, que eu li, para entrar aqui no capítulo, no versículo, aliás, 3, tem o tema aqui na minha Bíblia Sagrada e tem o tema também aí na sua Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã, que diz o seguinte, ó: a fé e a caridade dos Colossenses, oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. E aqui no livro de Colossenses 1, igual eu li, mais uma pequena resumida, eu irei lhe trazer. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça-vos e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Colossenses 1, a palavra de Deus, ela está nos afirmando para nós que Paulo
apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, agora nesta passagem, eu vou pegar aqui alguns versículos e vamos ter para nossa meditação. Por que aqui em Colossenses 1 e 2, a palavra ela vem nos afirmar: Paulo e Timóteo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, Surianda Labarias Térias. Nós iremos descobrir por que pela vontade de Deus. Aleluias! Aqui, no seu versículo 3 diz: o apóstolo Paulo, saudando os irmãos de Colossense, diz o seguinte aqui no 3, graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre surianda por vós. Labárias. Aqui já tem uma grande revelação, mas tem mais. Surianda. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, não é um livro que nós lemos, não é um livro de receita que nós lemos, não é um livro de história que nós lemos. A Bíblia Sagrada é um manual para a vida do homem. A Bíblia Sagrada é um manual para a vida da mulher. Suriandalabarias Térias. Para esta palavra chegar aqui em nossa mão, custou um preço muito caro, e não é um livro que nós deveremos apenas ler, mas meditar e alimentar deste livro. Surianda para Labarias Térias, que o Espírito Santo, para a glória de Jesus e para a sua glória e para a glória de Deus, venha revelar para nós os grandes mistérios deste livro. Surianda, porque vou falar algo aqui. Aqui nós temos visto nos dias de hoje muitos abre salão e coloca lá uma placa igreja evangélica, e é claro, usa esta palavra, mas temos que ter o discernimento, comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha revelar para nós
evangelho dos falsificadores da palavra de Deus. Aqui no seu versículo 3, diz aqui a palavra: graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Aqui no 3, a palavra já está nos revelando a preocupação que Paulo tinha com os irmãos de Colossenses, e ele dava graças a Deus e graças a Jesus Cristo, e ele estava em constante oração pelos fiéis de Colossenses. Ele estava em constante oração para com os fiéis de Colossenses. É por isso, mas é claro, tem muito mais revelação. É por isso que aqui em Colossenses 1, versículo 1 e 2, já tem o tema dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Graça damos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Paulo, pela vontade de Deus, o grande missionário Paulo, pela vontade de Deus, levou o evangelho aos gentios. Paulo, pela vontade de Deus, se preocupava com aqueles que ele anunciou o evangelho de Cristo. Paulo, pela vontade de Deus, estava sempre orando para a igreja de Colossenses. Agora eu venho falar algo. A igreja, em defesa do evangelho, porque estamos vivendo uma época aonde os soldados suriandalabariastérias de Cristo Jesus, surianda, tem que estar armado dos pés à cabeça, suriandalabariastérias, com um armamento pesadíssimo, labariastúrias, para poder combater contra o pecado e combater contra o evangelho falsificado. Aqui no seu versículo 4 diz aqui a palavra de Deus: porquanto, dando continuação no 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. O 5 fala: por causa da esperança que vos está reservada no céu, por causa da
no 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Agora, aqui no versículo 7, como aprendeste? O apóstolo Paulo, ele falando para os irmãos, para a igreja de Colossenses, o seguinte, aqui no versículo 7, olha só, como aprendeste de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, agradável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colossenses, fala para os irmãos de Colossenses, como aprendeste, como vós aprendeste de Epafras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, agradável e aprazível a Deus. Aqui a palavra está nos revelando, aqui no seu versículo 7, Epafras era o líder da igreja de Colossenses. Epafras era o líder aqui da igreja de Colossenses. Epafras foi um pregador cristão. Epafras foi um pregador cristão que espalhou o evangelho a seus cidadão colossense. Epafras, que Paulo ele fala aqui no seu versículo 7, ele foi um pregador cristão que espalhou o evangelho ao cidadão de Colossenses. Quando Paulo era um prisioneiro em Roma, Epafras veio a se encontrar com ele.
contar ao apóstolo sobre um estranho ensinamento que ameaçava a segurança da igreja de Colossense. Surianda, labaiasterianda. Olhai, meus amados irmãos, Surianda, como os primeiros cristãos lhe preocupava com o evangelho de Jesus Cristo. Olhai como os primeiros cristãos, eles se dedicavam a sua vida e preocupava com a igreja de Jesus Cristo, o temor que eles o tinham. Misericórdia, deveremos clamar para Jesus, para que eu e você, meus amados irmãos, venha também ter a mesma preocupação em pregar a palavra e instruir, assim eu me expresso, em instruir bem aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. És uma responsabilidade muito grande. Nós vamos até aqui, eu vou pegar alguns versículos só, mas dentro desta passagem nós vamos descobrir mais a responsabilidade Suriandalabarias térias que os primeiros cristãos que Paulo tinha, Epáfras aqui em Colossenses tinha, Timóteo tinha, a igreja primitiva tinha. Você pode pensar, estamos no século 21, estamos no milênio de 2000, mas não podemos chegar até mesmo no milênio de 3000. Podemos chegar até mesmo no milênio de 4000. A palavra não muda. E Jesus, ele nunca vai ficar sem os seus fiéis. Testemunho. Nunca aqui nessa terra a tecnologia pode multiplicar 1000 vezes mais avançada, que a palavra de Deus continua intacta. A palavra de Deus, ela não muda. E ai de quem querer, ai daquele que querer mudar e tocar aqui nesta palavra. Ai daquele que querer tocar aqui nesta palavra. A palavra vem nos afirmar só lá no livro de Apocalipse. Se alguém tirar um tio ou acrescentar um tio aqui desta palavra, todas as pragas que estão aqui nesta palavra cairão sobre os tais. O que eu quero dizer? A mesma preocupação
igreja primitiva teve a mesma preocupação que ele teve em ensinar, admoestar. Nós também temos que ter. A responsabilidade ficou para nós, amados irmãos e amadas irmãs. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, no seu versículo 7, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, agradável, aprazível a Deus. Irei aqui falar novamente. Epáfras, ele foi um pregador cristão que espalhou o evangelho a seus concidadãos, ao cidadão colossense. Quando Paulo era um prisioneiro em Roma, Epáfras veio se encontrar com ele para contar ao apóstolo Paulo sobre um estranho ensinamento que ameaçava a segurança da igreja de Colossense. Um estranho ensinamento ameaçava a igreja de Colossense, e Epáfras, um fiel ministro de Deus, um fiel ministro de Jesus Cristo, ele foi a ter com o apóstolo Paulo. Ele o preocupou porque um estranho ensinamento ameaçava a igreja de Colossense. Mas por que Epáfras, porque Paulo, eles preocupavam? É porque para eles foi revelado o valor de uma alma. Para eles foi revelado o valor que Jesus Cristo, ele fez por nós na cruz do Calvário. Para eles foi revelado o valor do Evangelho. Para eles foi revelado quão valioso era ser cheio do Espírito Santo. Para eles foi revelado o quão valoroso era sofrer e até mesmo perder a vida por amor de Jesus Cristo. Para eles foi revelado que nada, absolutamente
em defesa do Evangelho, em defesa labariastéria becantas das igrejas que nós estamos vendo nos dias de hoje, aonde os tais pastores, aonde os tais líderes não preocupam em apresentar para vós o verdadeiro Evangelho, bem diferente de Epáfras e bem diferente de Paulo, bem diferente de Timóteo, que é citado aqui dentro desta passagem. Hoje em dia, não vemos a preocupação da grande maioria das igrejas querer apresentar para vós o verdadeiro Evangelho. Não vemos hoje a maioria dos pastores não querendo apresentar para vós o caminho estreito. O meu dever é transmitir a palavra de Deus para vós, em defesa do Evangelho do meu Senhor Jesus Cristo, porque naquele grande dia eu irei ter que prestar a conta. Surianda, labariastéria becanta, Surianda. Eu irei ter que prestar conta para Jesus. Você também vai ter que prestar conta para Jesus. Estou apontando o dedo para você. 3 está apontado para mim e 1 apontado para Deus, que está vendo tudo. Surianda labariastérias. 3 está apontado para mim. Entendeu o mistério? 3 está apontado para mim. 1 para você, 1 para Deus e 3 para mim. Entendeu o mistério? Você e eu, que queremos ensinar, pastorear, vamos ter que prestar conta daquilo que nós pregamos, ensinamos e do nosso testemunho para Jesus Cristo. Labariastérias kinderebias Surianda. Iremos prestar conta, labariastérias, para Cristo. Aqui no seu versículo 7, já lá para finalizar, ó. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro, agradável, aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai seja dado a glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus.
Os irmãos que estão comigo saudam. Todos os santos vos saudam, mas principalmente os que estão na casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Aqui no seu versículo 10 agora, diz aqui a palavra de Deus, para que possais andar, Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Alguns versículos que eu estou pegando, mas depois vós medita em Colossenses 1 até do seu versículo 29. Diz aqui, o 10. Desde quando a igreja de Colossense estava recebendo alguns ensinamentos estranhos de falsificadores da palavra de Deus, Epáfras foi imediatamente falar com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve esta epístola aos Colossenses. E aqui no 10, no versículo 10, para que vós possais andar dignamente, digno, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, para que possais andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo advertindo os irmãos de Colossenses, falando: andai-vos dignamente no Senhor, e agradando-lhe o Senhor em tudo, para que vós possais ser uma árvore frutífera. Estamos nós agradando o Senhor em tudo, em defesa do Evangelho. Volta a falar, esta palavra é uma espada de duas lanças, alabaias, que aponta para você e que aponta para mim, Surianda.
causa do Evangelho, as igrejas dos dias de hoje, que não prega doutrina, que não combate contra o pecado, que deixa vós fazer o que quer, estão agradando a Deus em tudo. Pois se queremos ter parte com Deus, se queremos nós termos parte com Deus, se queremos nós sermos a noiva de Jesus, se queremos nós ter o Espírito Santo, se queremos nós ter um bom relacionamento e verdadeiro para com Deus, é necessário aborrecermos a nossa carne e agradarmos a Deus em tudo. Em tudo. Por quê? Labariastere anda aqui dentro desta palavra, desta passagem. O apóstolo Paulo, ele vem falar para os irmãos de Colossenses sobre a criação que o Todo-Poderoso criou. Labariastérias. O que o importa, o que o agrada a Deus, Surianda, é que eu e você venha resistir totalmente a nossas paixões, Surianda. É que eu e você venha resistir totalmente a esse mundo maldito, Labárias. Se queremos ter parte com ele. Aqui no seu versículo 20 agora, já para finalizar, ó. E que, havendo por ele feito paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo. Rossurianda, olha só, meus irmãos, o 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo. Surianda, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. O próprio Deus, aqui o apóstolo Paulo fala, o próprio Deus, pelo sangue derramado na cruz, Labárias, fez uma reconciliação com ele mesmo, derramando sangue para eu e você ter parte com ele. Por quê? Se ele não quisesse, não existiria mais nós.
Se ele não quisesse, não existiria mais o mundo. Se ele não quisesse, não existiria o ser humano. O único jeito que o Todo-Poderoso e Sábio, o autor da criação, ele viu para que eu e você viesse ter parte com ele. Foi ele se fazer carne, derramar o sangue, para que eu e você viesse reconciliar com ele. Mas tem um porém: reconciliar com ele e ter a vida voltada totalmente para ele, e não fazer do evangelho o que estão fazendo nos dias de hoje, profanando o evangelho de Jesus Cristo. Lavarias teria kinderevias Surianda labarias teria labarias turianda. Jesus Surianda reconciliou labarias teria com ele mesmo, labarias, ao grande mistério para eu e você ter parte com ele, e não aceitarmos esse evangelho fraco e fácil que agrada a carne, que agrada o pecado. É exatamente o tema aqui desta mensagem, a qual Epáfras foi ter com Paulo para chamar a atenção de Paulo sobre um ensinamento falso que estava tendo em Colossenses. Aqui no 21, o que diz aqui, ó? A vós também que no outro tempo eram estranho, inimigo, no entendimento pela vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensível, inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu vou ler aqui pausadamente e não vou fazer nenhum comentário. 23, ó. Se na verdade permanecermos fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu,
e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo está falando para os irmãos de Colossenses aqui no 23. Se na verdade vós permanecer fundados firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, meus amados irmãos, a necessidade que temos de permanecer firmes no verdadeiro Evangelho que nos foi anunciado pelo Senhor Jesus. Paulo, preocupado com Epafras, orientou os irmãos de Colossense, que outrora tinha recebido o Evangelho, mas os irmãos de Colossense, repito, estava tendo um ensinamento lá que estava lhe preocupando Epafras. E Epafras foi ter com Paulo, e Paulo escreve esta carta para os irmãos de Colossense. Para finalizar, no 24, o que tem o tema? O trabalho e combate de Paulo no seu ministério. O trabalho e o combate de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A aflição que o apóstolo Paulo, ele padecia por amor ao Evangelho, e por manter o Evangelho de Jesus Cristo, a qual a palavra está nos revelando, aqui no seu versículo 24, que Cristo é o corpo da igreja, mas é claro que que Cristo é a cabeça da igreja. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo aqui, falando mais aos irmãos de Colossense, ele padecia aflição para ensinar, para orar, para apresentar para Jesus Cristo o corpo que Paulo se refere, aonde todos sabem e muito
Mas para Cristo ser a cabeça e a igreja ser verdadeiramente o corpo de Cristo, tem que ser a igreja que renuncia ao mundo, que renuncia a carne, que renuncia o pecado, que padece, que sofre por amor de Jesus Cristo. Aqui no seu versículo 25, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Para finalizar, meus amados irmãos, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, o que agora foi manifesto para os santos. 27. Os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu estou lendo sem resumir, trazer aqui aquilo que o Espírito Santo fala, porque esse vídeo ficaria muito grande. Mas medita nesta passagem. Eu vou pegar aqui ao 28, 29, para a nossa, assim eu vou me expressar, a nossa principal meditação. A quem, o 28, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. 29, para finalizar. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente, a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Jesus Cristo. Amém. O tema desta pregação é a responsabilidade e a preocupação que Paulo tinha em apresentar uma igreja santa para Jesus Cristo. O versículo 28, a quem anunciamos, admoestando todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo, Timóteo, aqui dentro
Surianda, Labariastéria, o Espírito Santo, Surianda, ele fala agora, Labariastéria, Kinderebias, te canta, Surianda, ele fala agora ao meu coração, ele me faz eu lembrar agora, Labarias, lembrei aqui no capítulo 1, quando eu disse o seguinte, que está escrito, aliás, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, é porque todo pastor que é pastor pela vontade de Deus, Surianda, todo pastor que é pastor pela vontade de Deus, orla, porque pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus está nele, e quando a vontade de Deus está na vida do verdadeiro pastor, quando Suriantalapariastérias decanta Surya Kinderebias, Labariasterianda, quando o pastor, quando o missionário, ele é verdadeiramente ungido por Deus, a vontade de Deus está nele, e quando a vontade de Deus está nele, o desejo, a preocupação do coração, do sentimento dele é pregar e ensinar a verdadeira palavra, para apresentar para Jesus Cristo uma igreja santa e perfeita, sem as vestes manchadas com as coisas deste mundo. O 28, para finalizar, a quem anunciamos, admoestando todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todos homem perfeito em Jesus Cristo. E aqui no Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, pela vontade de Deus, Surianda, se você é um pastor pela vontade de Deus, Surianda, o Espírito Santo, Labariastéria, Jesus, ele é eterno, o Espírito é eterno, Deus é eterno, a mesma preocupação que Paulo, que Timóteo, que os cristãos das igrejas primitivas tinham em apresentar para Deus um povo santo, vós também vai ter esta chama ardendo no teu coração, Labariastéria, para apresentar para Deus um povo santo, e não para apresentar uma igreja moderna, não para apresentar uma igreja que canta música gospel, e não para apresentar uma igreja que vale tudo e que não combate contra o pecado. Labariasterias, Jesus Cristo não mudou,
Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia, medita nesta palavra. Que Deus abençoe. Irmãos, aqui do YouTube e também do Facebook, amanhã, sexta-feira, a obra de Deus não para, não. Amanhã, a poderosa concentração com o pastor Davi Miranda. A poderosa concentração quebra de maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Igreja Pentecostal, Santificação Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho, Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a poucos minutos do metrô Dom Pedro II. Se você der preferência para o metrô e descer na Sé, aonde dá acesso todas as linhas de metrô, você vai embarcar no Corinthians Itaquera, linha vermelha, destino Corinthians Itaquera, e vai descer na Dom Pedro II. Dom Pedro II. Amanhã, 2 concentrações. A primeira é das 9 horas até o meio-dia. A segunda é das 14 até às 16 horas. Quebra de maldição, junto com a poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo. Abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa igreja e ouça o que Deus está operando às sexta, às quarta e todos os dias. Igreja Pentecostal Santificação, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Medita no livro de Colossenses 1 até o 2. Aleluias! Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, aqui do YouTube e também do Facebook. Eu venho deixar aqui, a paz para nós. Aqui no livro de Números, tem o tema aqui, números 6 e 7. O modo de abençoar os filhos de Israel. Mas eu vou trazer uma mensagem sobre essa coisa linda que o Senhor falou para Moisés falar para Arão. Aí diz aqui, números 6 e 24. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a
paz do Senhor Jesus, que Deus